Então, pessoal, eu acho que a gente pode começar, como a gente sempre começa nas nossas aulas, trabalhando a nossa respiração, né? Além de tudo, nós sabemos que um dos principais acometimentos dessa gripe, dessa doença, desse coronavírus, é o sistema respiratório. Então a gente precisa trabalhar muito essa amplitude de respiração, vamos encher muito os nossos pulmões, trabalhar a elasticidade dos nossos músculos intercostais, todos os músculos envolvidos na nossa respiração, nosso diafragma. Então, eu sugiro que vocês sentem-se confortavelmente, né? Aqui eu sento bem no chão de pernas cruzadas, mas para as pessoas que não se sentem confortáveis assim, que não sentam dessa forma, vocês podem estar sentando num banquinho, numa cadeira, desde que se sintam confortáveis com a coluna ereta, né? Esticando bem a coluna como se um fio puxasse vocês pelo topo da cabeça na direção do teto. E vocês podem tocar também o tórax de vocês, a região do diafragma, para sentir esse ar entrando e saindo. Então, a gente começa por isso. É importante que vocês façam numa amplitude maior possível e num tempo também maior possível, né? Eu fiz aqui 3 repetições, vocês podem levar isso até 10 repetições na casa de vocês. Eu vou limitar um pouquinho as repetições para que esse vídeo não fique muito grande, tá? Depois a gente vai então passar para a posição deitada. E aí, aqui eu tenho um colchonete na minha casa, mas vocês podem colocar uma toalha de banho, um edredomzinho fino dobrado, vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, tá? Então nós vamos começar com aquele exercício de elevação da pelve. Vocês podem iniciar o primeiro movimento inspirando. E expirando, vocês vão voltar encaixando a coluna. Inspira e eleva. Na expiração, vocês vão buscar sempre uma movimentação vértebra por vértebra dessa coluna. Vocês podem também fazer até 10 repetições desse exercício. Depois, a gente pode trabalhar um pouquinho de movimentação mais ampla, de rotação da coluna, por exemplo. Vocês vão deitar de lado, organizando as pernas de vocês em ângulos de 90 graus. O braço que vai embaixo apoia a cabeça e com o outro braço estendido lá na frente, a gente começa um movimento de rotação. Onde vocês podem girar, a minha coluna até estalou agora, eu senti aqui. E também na expiração volta. Busquem trabalhar sempre o movimento associado à respiração. Não esqueçam de respirar. E vocês podem fazer isso, devem fazer, na verdade, para ambos os lados, tá ok? Um outro movimento que a gente costuma fazer lá no Pilates, quase todos vocês fazem, é aquele exercício que a gente chama de alongamento do gato, né? Vocês vão se posicionar em 4 apoios e durante a inspiração a gente pode estender um pouquinho a coluna. Na hora da expiração, vocês vão flexionar a coluna como um todo, trazendo a cabeça na direção das coxas e o cóccix para dentro, como se a gente fosse empurrar o cóccix na direção dos nossos pés. E aí na inspiração eu capto o ar, estendo. Ao expirar, a gente flexiona. E aí, assim que vocês terminarem, vocês podem fazer aquela posição que a gente costuma chamar de concha no final da aula.
Isso é um bom movimento, também uma posição de alongamento da coluna, dá um conforto para quem sente dor na coluna lombar. Vocês podem parar alguns segundos nessa posição. E aí agora a gente vai partir para outros exercícios um pouquinho mais puxados. E vocês podem fazer conforme o corpo de vocês permitirem. Quem consegue, né, pode fazer, ou se limita só aos outros mais fáceis. Um exercício que, na verdade, a gente costuma fazer muito lá nas nossas aulas, que é o 100, né? Um exercício também para a gente trabalhar a nossa respiração, fortalecer o nosso tronco. Então a gente vai se posicionar, elevando as duas pernas, sempre uma de cada vez. A partir dessa posição, a gente pode começar com as nossas respirações. Isso. E a gente vai abraçar um pouquinho no final, os dois joelhos, mais uma vez alongando um pouco a nossa coluna. Daí a gente pode passar para aqueles outros exercícios abdominais em que a gente vai fazer troca de pernas. Temos esse outro exercício, seguindo aquela sequência de exercícios do abdômen. Logo em seguida a gente pode passar para o trabalho onde a gente vai alongar um pouquinho mais as pernas, mantendo ainda a flexão. Aqui eu estou fazendo tudo direto, em casa. Conforme for o ritmo de vocês podem parar um pouquinho, né? Descansar. Principalmente para quem tem dor na cervical, é bom que em alguns momentos vocês parem um pouquinho para descansar essa parte, né? Lembrando que para a flexão do tronco, para esses exercícios, a gente sempre vai usar os músculos abdominais. Então, na primeira flexão feita para adotar a posição de abdominal, é muito importante respirar e trabalhar essa musculatura aqui, ó, tá? Mais ou menos na região das nossas costelas, para que o nosso suporte seja aqui e não fazendo força no pescoço, tá? Para terminar, a gente coloca as duas mãos atrás da cabeça e daí podemos fazer exercícios trabalhando lá em cima, mais uma vez, a rotação do tronco. E por hoje vão ser esses os exercícios que eu vou deixar gravados, registrados aqui, para que vocês possam fazer aí na sala, no quarto. Quem tem um quintalzinho, de repente pode aproveitar a luz do dia e fazer também do lado de fora. Isso é muito bom, tá? Fortalece o nosso sistema imunológico. Então é isso, gente. Um abraço para vocês e a gente, por enquanto, vai se encontrando aqui nos vídeos, tá?